vou tentar ser mais literal. Eu fui em 2 congressos da Central Única dos Trabalhadores, uma no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. E fui no Congresso Nacional. Olhando as teses, eu não consegui achar uma vírgula de diferença. Algum parágrafo diferente na sua ordem em relação à outra, mas análise quase toda unânime. Eu tenho tido a oportunidade, junto com o Jones, aqui na Voz, outros canais, de entrevistar vereadores eleitos, prefeitos eleitos, essa boa ideia de Pelotas aí com prefeito do PT, vice do PSOL, secretário do PSDB, mas enfim, toda essa construção, estou vendo que tem um ambiente muito propício para que aquelas diferenças, divergências antigas, elas tenham sido razoavelmente sanadas. Tem um ambiente maduro aí para a gente viver um outro processo eleitoral, especificamente sobre o Rio Grande do Sul. Nós estamos com um quadro que a Quest, outros institutos de pesquisa nos deram aí, de que a maioria da população ela tende a votar no campo popular entre Juliana Brizola e Edgar Preto. Tem 21% para Edgar, 21,2% para Juliana, e está lá com 20 e pouquinhos o Zuco. Né? Então, vendo aí que tem 40%, quase 50%. Um jogo bem arranjado leva a eleição no primeiro turno, como o Tarso levou. Isso não era um cenário imaginado aí até pouco tempo atrás, com todas as dificuldades que a gente tem, né, de informar as pessoas, de construir a relação direta, né, atribui-se a quem quiser a comunicação, mas enfim, tem essa dificuldade. Mesmo assim, a gente vê um cenário desses. Tem uma perspectiva de a gente não viver o que viveu ano passado, de ter que chamar o Lula aqui, fazer um ato lá no Pepsi On Stage para forçar com que o Edgar e o Pedro Rua saíssem candidatos juntos? Dessa vez não vai até o limite do segundo tempo? Será que a gente ganha já na Casa Mata? É uma questão que, para mim, ainda ela está nebulosa a longo prazo, sim, né? Porque é longo ou médio prazo, vamos chamar de médio prazo, porque até maio do ano que daqui a um ano a gente tem que estar com isso, tem que ter uma resolução disso. Do tempo da política pode ser um tempo curto, mas ainda é um tempo de incertezas. Eu, honestamente, a pesquisa aqui que deu mais ou menos esse resultado é da Atlas. Atlas não, da Paraná. É, e honestamente, assim, me causa estranhamento essa proporção da Juliana Brizola, por exemplo. E aqui eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento ou dizendo que deve existir aliança ou qualquer coisa do gênero, mas me causa estranhamento por dois fatores. O primeiro fator é que a Juliana Brizola não foi ao segundo turno das eleições em Porto Alegre. Então, é um quadro que, em tese, por mais que tenha feito uma boa campanha, e reconheço que fez uma boa campanha, bons debates, não teve força o suficiente, né, para chegar a uma eleição no segundo turno em Porto Alegre. E quanto mais no estado do Rio Grande do Sul, nem deputada ela se elegeu na última eleição, né? Então, assim, e ela está no ostracismo, esse é o segundo ponto. Ela não está, né, numa repercussão de rede social, de posicionamento, ou participando de algo, né, enfim, que repercuta. Então, me causa estranhamento, embora considere a Juliana Brizola um grande quadro político. Isso é inegável, né? O legado que ela tem e toda a contribuição dela e o PDT, né, tendo o tamanho que tem. Agora, a gente tem que fazer algumas reflexões sobre o PDT estadual nesse momento. O PDT, ele é base governista, ele tem secretaria, enfim, ele tem cargos dentro do governo Leite. O Eduardo Leite apoiou a Juliana Brizola no primeiro turno aqui em Porto Alegre, né? O Eduardo Leite não conseguiu ter um candidato próprio e acabou aos 45 do segundo tempo, um pouquinho antes, apoiando a Juliana Brizola nessa composição com a União Brasil. Então, assim, qual vai ser a contrapartida do PDT e da Juliana Brizola frente a esse apoio que o Eduardo Leite deu no primeiro turno das eleições municipais de Porto Alegre? Um ponto de interrogação. O PDT vai se movimentar nesse sentido? Ou aceitaria, vamos supor, no mundo ideal de algumas pessoas que dizem que o PT não tem que ser cabeça de chapa. Beleza, vamos supor que nós chegamos a esse consenso e vamos negociar com o PDT no sentido de, bom, o PT vem como vice do PDT. O PDT aceitaria essa chapa, digamos, se descolaria do governo Leite, desses apoios da União Brasil, ou a União Brasil viria junto. Tu entende? É um cenário muito complexo, muito difícil de acontecer. É claro, no cálculo seria muito simples, eu dizer, olha, vamos juntar Edgar e, né, que digamos seria o candidato PT da pesquisa, com Juliana Brizola, temos o campo progressista e vamos para o combate com a extrema-direita.
Mas tem o fator Problematizei. Gabriel Souza. Eu, honestamente, por exemplo, só para finalizar, eu não considero que Gabriel Souza é uma carta fora do baralho ou um candidato, digamos, governista raiz, entende? Então, e não está aparecendo na pesquisa. Então, tem vários pontos para a gente analisar, mas é positivo, pelo menos, que o campo progressista esteja aí com 42% de votos nessa primeira pesquisa, né? Isso é importante. A gente já viu isso acontecer, talvez até na eleição passada com o próprio Eduardo Leite. Uma Juliana com um Gabriel de vice, né, em tese, os colocariam no segundo turno e nos forçariam a ter que votar neles no segundo turno, que nos tirariam fora, né, não cabem os dois. Naturalmente, a extrema-direita tem o Zuco aí, vai garantir, se não a vaga dele no segundo turno, uma derrota como ele, sendo um segundo colocado. Né? Para mim, assim, honestamente, o fato é a extrema-direita estará no segundo turno. Tá? Isso aí. E aí nós temos que saber a estratégia de jogar esse jogo. Porque eles têm, digamos, terão lá 25% dos votos. Isso aí não se movimenta, né? É aí que tá. A gente cristalizou três forças com praticamente a mesma densidade eleitoral. Para mim, esse é o ponto central. Nós temos uma extrema-direita, sei lá, com 25%, nós temos a esquerda com 25%, né? Vai variar um pouquinho, mas aí 25%. E nós temos uma direita, que daí tu vai. Como é que a gente vai analisar o PDT nesse campo? Mas, enfim, né? Uma centro-direita, a terceira via, vamos dizer assim, com 25%. E aí depois tu tem ali os que vão migrar daqui para lá, de lá para cá, né? Mas que, enfim, como é que a gente lida com esse quadro político? Porque aqui nós criamos, então, o estado perfeito da terceira via nesse sentido. Porque foi o que aconteceu na eleição de 2022. O Edgar Preto com certeza chegaria a 25%, né? Mas o próprio campo da esquerda fez um cálculo que, bom, se o Edgar tiver no segundo turno, os votos da centro-direita migrarão para a extrema-direita. Então, não vão correr esse risco. Vamos levar o Eduardo Leite para pelo menos derrotar o candidato Bolsonaro. Bom, foi um cálculo nosso. Com certeza o Eduardo Leite não teria. Ou seja, o Eduardo Leite não é um fenômeno aparente que as pessoas. Claro, ele tem, primeiro governador, etc, etc. A se reeleger, primeiro governador homossexual. Tá, legal, mas assim, ele não é esse fenômeno de popularidade. Porque se não fosse a esquerda, se a esquerda tivesse fincado o pé, vamos levar uma chapa pura mesmo, PT e PSOL, vamos, o candidato Lula no segundo turno, se tivesse firmado o pé, teria voto suficiente para estar no segundo turno. Bom, iríamos ganhar? Provavelmente não. Mas é esse cenário que, para mim, meio que vai se repetir no ano de 2026. E para mim, o grande mistério é como furaremos a bolha nessa situação e quais e esse é um problema da esquerda no geral do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? As eleições municipais deixaram isso bem evidente. E é um problema que, para mim, ele é muito forte.